aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo a review de um mangá lançamento. E nós estamos falando de Ultramarine Mag-Mel. Então se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito desse mangá, e quem sabe aí a minha opinião te ajudar a decidir se você compra ou não compra, continua no vídeo que após a vinheta eu vou falar tudo o que vocês precisam saber. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a Panini por mais um envio de mangá. Então, Panini, um beijão aí, muito obrigado por ter enviado mais esse lançamento para o canal. E agora, aquele resuminho da obra sem dar muitos spoilers. Um novo continente surgiu no centro do mundo subitamente. E as pessoas chamaram esse novo continente de Mag-Mel. O surgimento dessa nova terra, com seus seres e recursos desconhecidos, levou a humanidade a uma nova era dos descobrimentos. Porém, Mag-Mel não é um lugar para todos, porque os seus perigos são muitos. E é então que entra o Ynio, que é o protagonista dessa história. Pois ele trabalha resgatando as pessoas que vão para Mag-Mel e não retornam. Pessoal, eu acho que poucas vezes vocês ouviram eu falar isso aqui em algum vídeo de review, mas eu odiei esse mangá. Antes de ler, eu já tinha ouvido muitas pessoas falando mal dele, só que eu não esperava que ele fosse tão ruim assim. Até porque eu não levo em consideração a opinião das pessoas sem eu ter tido a minha própria opinião, né? Então eu leio sempre com mente aberta, por mais que eu tenha ouvido falar muito bem ou muito mal de alguma obra. E olha que pra uma coisa me agradar, principalmente mangá, ele não precisa de muita coisa não, hein? Então pra eu ter odiado, é porque a história realmente é muito ruim. E gente, eu confesso, que leitura horrível. Foi uma tortura pra ler esse mangá. Fazia anos, muitos anos, de que um mangá nunca foi tão torturante, não sei nem se essa palavra existe, na hora de ler. Eu parava a todo momento porque eu não aguentava continuar. Sabe, a história, ela não me prendia, não me cativava, não me fazia... Joey, você precisa terminar de ler esse mangá. Não, falava, Joey, pelo amor de Deus, para de ler esse mangá e vai fazer uma coisa mais produtiva. Vai lá jogar Cras Baracuta lá, que é a melhor coisa que você faz. Eu terminei o primeiro capítulo no choro. Pessoal, eu tenho uma coisa assim pra mim, de que quando eu começo a ler um mangá, eu só paro quando eu termino. Então eu não deixo assim, leitura pela metade. Então, vou pegar, vou ler esse mangá, li até esse capítulo, deixa eu pôr meu marca-página aqui e depois eu termino. Não, pra mim, quando eu começo a ler, eu tenho que ir até o final. Só que com o Mag-Mel eu não consegui fazer isso. Eu tive que parar a leitura várias vezes, eu demorei acho que uns 3 dias para terminar de ler ele inteiro. E eu sou uma pessoa que eu me distraio muito fácil. E principalmente quando eu tô lendo, se não for uma leitura que me prende, eu fico pensando em muitas outras coisas e não consigo focar na leitura. Com o Mag-Mel foi assim, não conseguia focar porque a história ela não me cativava de jeito nenhum. Confesso que foi uma leitura sofrimento. Aí vocês me perguntam, Joey, mas por quê? Por que esse mangá é tão ruim que você tá falando tanto isso aí? Eu tô até ficando assustado. Ao meu ver, o autor ele não soube trabalhar bem no desenvolvimento da história e dos seus personagens. Esse mangá é um mangá shonen. Então, meio que a gente já sabe que nesses tipos de mangás vão ter algumas formulinhas que costumam ter em obras shonen. Os clichês dos shonens a gente sabe que sempre vão existir nessa obra. Só que em Ultramarine Mag-Mel, o autor ele jogou todos os clichês possíveis em um mesmo personagem, em uma mesma história. Aí você fala, Joey, mas aí você tá se contradizendo, porque lá no Black Clovis você também fala a mesma coisa, que é uma obra extremamente clichê, que o autor jogou todos os clichês ali na obra dele, e você fala muito bem, e no vídeo você fica falando pra gente parar de ser Top Otaku 2020 e ficar falando que as coisas são clichê. Sim, realmente eu falo isso. Mas em Black Clover, ao meu ver, o Yuki Tabata,
ele sabe trabalhar os clichês. Então, o clichê não fica exclusivamente no Asta, não fica exclusivamente na história. O Black Clover, ele consegue trabalhar muito bem, tanto a sua ambientação, os demais personagens e a história em si. O que eu senti falta no Ultramarine Magmel, onde o autor não consegue deixar isso claro e evidente. E o Inyo, que é o protagonista, ele é uma mistura de todo o perfil de protagonista shonen que existe. Ele é determinado, ele é safado, inclusive o autor também tem aquela personagem que gosta sempre de coisas de malícia, de ficar vendo o peito, comparando o peito das pessoas, e tem muita piada maliciosa que eu acho que é muito mal colocada. Ela tem o intuito de te fazer rir, mas eu não ri em nenhum momento. Ele tem uma menina que segue ele e essa menina é apaixonada por ele e toda menina que encontra esse bendito Inyo se apaixona por ele. O Inyo, ele é aquele personagem engraçado, tudo pra ele é piada, ele faz piada com tudo, ele tem uma tirada pra tudo e ele já começa a história extremamente forte. Tanto é que eu não sei como que o autor vai fazer com os vilões futuros da história ou o quão mais forte esse personagem pode ficar. Vai ser tipo o Bleach lá, que o autor não conseguia dar o fim para os próprios personagens que ele criou de tão forte que eram. Os diálogos, eles são exaustivos, então eu já odeio o mangá que tem muito texto aqui, tem muito texto. E a narrativa é bem ruim. Quando eu falo que a narrativa é bem ruim, é porque o mangá, ele começa muito episódico, e você não vê, pelo menos eu, não vejo o sentido, o que o autor quis passar com aquele capítulo. É como se simplesmente ele fosse só desenhando assim, desenhando e acabou o capítulo, é aqui. Tanto é que sempre no final você vai pegar e se perguntar, tá bom, mas e aí? O que aconteceu nesse capítulo? O que você queria nesse capítulo? O que você queria que eu sentisse nesse capítulo? Nojo, sei lá, que eu sentisse medo, que eu sentisse triste? Nada fica claro. Não sei se foi por eu ter me distraído muito durante a leitura, se eu ter demorado para terminar de ler esse volume 1, mas muitas coisas para mim não ficaram claras. E, inclusive, qual que é o poder do personagem, como que esse poder funciona. E eu, sinceramente, não sei qual é o futuro que o autor planeja para essa obra. Os traços também não me agradaram, eu achei os traços bem travados e os personagens são bem inexpressíveis. Na verdade, eles têm aquele sério problema de que todos os personagens parecem ter o mesmo rosto. Pra não falar aí que eu não gostei de tudo, eu gostei da ambientação e eu gostei dos seres que o autor inventou, né? Como o Magmel é um continente novo, com criaturas novas, com uma fauna e uma flora diferente, eu achei muito legal a criatividade que ele teve para fazer esses seres. Para quem não sabe, Ultramarine Magmel, ele é um manhwa, né? Que seria um mangá chinês. Ele é feito por um autor chinês. E inicialmente ele saía lá na China, em 2014, em formato digital, totalmente colorido. Mas, segundo o autor, a editora dele viu potencial na obra e indicou para Shonen Jump. Shonen Jump tava fumada aí. Provavelmente o editor-chefe da Shonen Jump estava bêbado ou drogado no dia e ele aceitou o Ultramarine Magmel, mas não para entrar na Shonen Jump, na revista Shonen Jump, e sim para entrar na Shonen Jump Plus, que é uma versão online da Shonen Jump que publica obras em formato digital. Inclusive o Spy vs Family, que vai sair aqui no Brasil, ele é publicado na Shonen Jump Plus. Ultramarine Magmel também tem anime, mas muitos dizem que o anime é muito ruim. Foi animado lá pela Pierrot, então a gente sabe que a qualidade é um cocô. A respeito da qualidade do mangá, ele tá naquela qualidade padrão, então temos uma capa cartonada com páginas em papel off-white e não tem nenhuma página colorida. Foi impresso pela gráfica Core Print, então diferente, né? Geralmente a Panini fica ou com a Chiquinho, né, a São Francisco, ou a Cunha para esses mangás mais simples. Acho que devem estar tentando, né, devido às reclamações de Acunha também, né, tá com aquele problema de colagem, enfim. A Chiquinho tá melhorando. Mas legal saber que agora a gente tem uma outra gráfica aí também para deixar os mangás com uma qualidade padrão e com uma qualidade boa, né, uma qualidade digna do preço que a gente paga.
Na minha edição, pelo menos, eu não notei nenhum tipo de problema. O mangá tá super confortável de pegar e de ler, as páginas viram tranquilamente. Não teve problema de colagem nem de página soltando, enfim, tá uma edição com uma qualidade boa. Ele custa a preço de capa R$ 22,90, é uma série ainda em andamento no Japão. Ele tem 8 volumes lançados até o momento em formato digital e 4 volumes lançados em formato físico. E vamos tomar muito cuidado porque o autor disse que ele quer passar dos 15 volumes, então tem muito magmerda ainda pela frente. A distribuição dele aqui no Brasil vai ser bimestral e ele é um mangá voltado para mais 16. Mas eu nem sei por que ele é mais 16, viu, galera? Porque acho que é muito por conta das piadinhas lá, que mas não incomoda. Caso você queira adquirir um mangá, vou deixar aí o link da Amazon, que você pode comprar com desconto e ajudar o canal. E ele acompanha também um marca-página exclusivo. Bom, e se vale ou não vale a pena? Pra mim não vale nada a pena, foi realmente uma decepção, galera. Eu não tô fazendo pose aqui nem nada, foi uma leitura terrível pra mim. Foi um mangá que me marcou negativamente. Eu entendo que hoje esse tipo de mangá não é um mangá que vai costumar me agradar tanto, né? A minha leitura ela está um pouco mais requintada depois de todos esses anos acompanhando mangás. Mas ele não trouxe para mim o que eu espero desse tipo de mangá, que é uma leitura divertida e uma história bacana. Eu entendo também que eu não sou o público-alvo do mangá, mas ele pode ser muito bem aquele mangá de iniciação, para você dar de presente para alguém que curte uma história de fantasia, alguém que queira uma leitura descompromissada. Aquele mangá para você iniciar alguém nos mangás. Eu tenho certeza que a pessoa vai gostar. Agora, se você tem esse requinte a mais, se você tem um faro maior por mangás, passa longe porque você não vai gostar, galera. É ruim demais. Bom, então, essa foi a minha opinião sobre Ultramarine Magmel. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho de notificações 2 vezes para deixar ele barulhento. E assim você vai receber sempre as notificações dos vídeos logo que eles saírem. E deixa aí também nos comentários qual foi a sua opinião a respeito desse mangá. Lembrando que vamos respeitar as opiniões alheias. Você pode ter gostado ou pode também não ter gostado. Então, quem não gostou, respeita quem gostou. E quem gostou, respeita quem não gostou. E assim, todo mundo vive feliz. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, mano. Falou!